Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7. Aleluia. Carta de Paulo está no Novo Testamento. Cartas paulinas. Capítulo 4, versículo 4 nos diz assim: Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, através da oração e das súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Queridos, nós vamos iniciar aqui, hoje, uma série de mensagens bíblicas, uma série de pregações sobre curando as feridas da alma. Então, durante este mês de setembro, nós estaremos aqui ministrando mensagens sobre isso. É uma série de mensagens. Então, não perca nenhuma delas, porque você vai ser ministrado, né, nessa palavra tremenda. E hoje, nós vamos dar início, lembrando que nós estamos vivendo o mês de setembro e é tido como o mês amarelo. E esse mês, então, é em prevenção ao suicídio. É o mês da saúde mental. É o mês também de conscientização desses riscos, desses perigos. E que eu não posso me furtar de esclarecer isso por duas razões. Por ser pastor e também por ser psicólogo. Atuo nisso, milito nesta área. Então, em duas frentes, é meu dever falar sobre isso. Sobre saúde mental. E nessa mensagem eu vou ser um pouco mais didático do que costumo ser nas pregações. Então, é mais praticamente quase que um estudo bíblico. E durante esses domingos nós vamos estar abordando emoções que fazem com que a gente tenha saúde mental ou não, ou tenhamos um desequilíbrio emocional, ou tenhamos uma disfunção em nossas emoções. Então é preciso pensar sobre isso, é preciso nos debruçar sobre isso, porque muitas pessoas estão espiritualizando aquilo que não é para ser espiritualizado. Tem muitas pessoas que estão com a sua saúde mental em desequilíbrio. E o diabo, ele na realidade se aproveita disso para causar mais derrota, mais tristeza, mais escravidão. Não falar disso, não falar sobre suicídio, não falar sobre saúde mental, já se percebeu que é um desserviço. Muitas vezes se pensa que precisamos colocar debaixo do tapete, não vamos falar disso, não vamos tocar nesse assunto, porque quanto mais se fala, parece que há uma apologia a isso. Não surtiu o efeito necessário, nem na saúde mental, em nenhum lugar, não falar. É preciso falar, é preciso esclarecer, é preciso trazer, municiarmos de informação sobre isto, porque é uma demanda alta e, infelizmente, está também na igreja, também está no seio da igreja.
Então eu serei mais didático nas mensagens, nessa série de estudos, de pregações bíblicas sobre curando feridas da alma. Hoje eu vou tratar aqui sobre ansiedade. Ansiedade é uma emoção que tem causado um estrago na vida de muitas pessoas. Ao longo dos domingos, ao longo dos cultos, vou estar abordando sobre a fobia do medo, sobre depressão, sobre falta de perdão, tantos outros, síndrome do pânico, como tantos outros, são emoções que afetam nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre a vitória sobre a ansiedade. É um tema de saúde mental, é um tema da psicologia, mas também é um tema extremamente bíblico. É um tema que Jesus tratou sobre isso também. Jesus falou sobre ansiedade. Então, desde que mundo é mundo, há esta emoção, ansiedade. As pessoas sofrem com isso. Eu trago na introdução desta mensagem que nós, irmãos, somos tricotômicos. E que palavrão é esse? Tricotômicos. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos três partes. Na realidade, se a gente for fazer uma definição da frase bem corretamente, da oração bem corretamente, nós somos espíritos que habitamos num corpo e possuímos uma alma. Nós somos espírito que habitamos dentro deste corpo que faz a gente se locomover, faz a gente conviver. Este corpo nos leva, então estamos nesse corpo, mas acabando esse corpo aqui, se deteriorando esse corpo aqui, permanecemos sendo espírito. Nós somos um espírito, que nós estamos encarnados, estamos habitando nesse corpo, e nós possuímos uma alma. No grego, corpo é soma. A palavra é soma no grego. Por isso existem as doenças psicossomáticas, que são doenças que ela tem a origem na psique, na alma, e elas refletem no corpo. Pessoas têm dores de cabeça, têm sintomas de infarto, têm aceleramento do coração, desmaios, tremedeiras, pessoas que têm muitas doenças que a origem está na alma e vai para o corpo. Há um pesquisador, há um grande psicólogo que diz que todas as doenças, o fundo delas são emocionais. Ele generaliza, né? Não tem nenhuma folga. Ele diz que todas as doenças, diabetes, pressão alta, qualquer doença que você acha aí, bico de papagaio, o que for, ela tem a origem na alma. É uma teoria dele e que ele traz livros sobre isso. Importante também. Então, soma, corpo. Nós possuímos uma alma, que no grego é psique. O que é psique? O que é alma? É a sede das emoções. E que emoções são essas? Tristeza, alegria, raiva, inveja, ansiedade. São várias emoções que estão na nossa alma, que nós precisamos administrar essas emoções. Ira, ódio, são emoções. E se nós dermos vazão para as nossas emoções e não administrar nossas emoções, isso é muito complicado. Até para o convívio relacional, né? Para o convívio uns com os outros. E espírito, que no grego é pneuma, espírito. Então nós somos espírito, que habitamos dentro de um corpo e possuímos uma alma. As nossas emoções, elas
influenciam muito o modo como nós vivemos. As emoções, elas influenciam muito. Quando estamos extremamente felizes, alegres, elas influenciam. Quando estamos extremamente tristes, influencia. Quando estamos extremamente ansiosos, isso influencia a nossa vida e como nós nos comportamos e como nós vivemos uns com os outros. A alma, ela é um presente de Deus para nós. Todos nós temos essas emoções. E todas as emoções originalmente foram criadas por Deus para o nosso bem. O medo tem uma função importante para nós. Porque se nós não tivermos medo, nós vamos andar aí a 300 km por hora dentro de um carro, ou fazermos coisas absurdas, colocarmos a mão no fogo, né? Então nós não temos medo. Então o medo, ele é um mecanismo pelo qual Deus colocou para nós não ficarmos na iminência do perigo, né? Então todas as emoções é um presente de Deus e que nós precisamos aproveitar essas emoções para viver bem, para nos relacionar com os outros. Mas a forma como expressamos determina a forma como nós expressamos, como nós damos vazão a essas emoções, elas determinam se essas emoções são positivas, se nós sabemos controlar elas, ou se as nossas emoções são negativas. Ou se elas nos atrapalham, se elas nos prejudicam. Ou nós controlamos as nossas emoções, controlamos o medo, controlamos a ansiedade, ou as emoções é que nos controlam. As emoções quem nos dirige. Pessoas que são governadas pelas suas emoções, elas precisam de ajuda, elas precisam vencer. Na realidade, é nós que precisamos pilotar, coordenar as nossas emoções. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. Ilustra muito bem essas emoções que existem dentro do nosso cérebro e que afetam o nosso comportamento. A menina lá, né? Quem tomou conta ali no segundo filme foi a ansiedade. A ansiedade tomou conta e depois a alegria tentava tomar o controle, mas a ansiedade por muito tempo fez com que ela pensasse coisas que não existiam e ela ficou extremamente ansiosa. E quantas pessoas são assim também? Deixam-se levar pela ansiedade. A ansiedade, ela é a emoção mais proeminente que as pessoas estão enfrentando hoje. Nós estamos vendo uma geração extremamente ansiosa. E por quê? Muito tem, a gente vai ver aqui algumas causas, mas eu já adianto que a nossa cultura e como nós vivemos, ela é um campo fértil para que nós desenvolvamos a ansiedade. A cultura, por exemplo, a geração da minha avó, para ter uma comida na mesa, ela tinha etapas muito elaboradas, essas etapas, como fogão a lenha, né? Aí tinha que ir lá pegar a lenha, cortar a lenha, colocar no fogão a lenha, esperar ali, colocar fogo, colocar as coisas. Então tinha várias etapas para se fazer e chegar a comida à mesa. Hoje em dia, né, o iFood tá na moda, né? Pede aí rapidinho, tá aqui. E isso tudo culturalmente faz com que a gente ache e pense que tudo deve ser para agora ou para ontem. Então essa cultura, por isso que aquelas pessoas daquela geração sofriam menos ansiedade do que hoje. Existem crianças que são extremamente ansiosas e não precisava. Na verdade, a ansiedade ela é uma emoção já na puberdade para cima. A ansiedade ela advém na adolescência. Criança não é para ser ansiosa. Ela não tem nem como administrar a ansiedade. Mas as crianças hoje estão ansiosas.
Por quê? Pelo mundo que nós vivemos, o mundo digital. Nós não estamos mais no mundo analógico, nós estamos no mundo digital, no mundo da internet, no mundo de um clique. As pessoas não suportam como é que chama aquela... Tem a areia que vai caindo? Ampulheta. É ampulheta, é isso? Aí parece lá na internet, na ampulheta, aguarde, né? Meu Deus, aquilo lá é um terrível, né? Aguarde. 2 segundos, você quebra o celular, né? Então, assim, por quê? Porque a geração está cada vez mais... tudo tem que ser rápido, tem que ser acelerado. E isso faz com que a ansiedade seja uma emoção muito presente na vida das pessoas. E é importante nós percebermos que sentir-se ansioso não é em si um pecado. Sentir-se ansioso, ter ansiedade em si, ela não é pecado. Ela não é pecado. Por quê? Porque a ansiedade, como eu disse, é algo latente à nossa humanidade. É algo inerente à nossa humanidade. É algo que nós temos. Nós ficamos ansiosos quando vamos fazer uma prova, ficamos ansiosos quando vamos fazer uma entrevista de emprego, ficamos ansiosos quando vamos ser submetidos a uma cirurgia, ficamos ansiosos por tantas coisas. E é extremamente natural que isso ocorra também, a ansiedade. O problema é a ansiedade generalizada. A ansiedade no sentido de um pico de ansiedade que faz com que eu não enxergue, eu não veja mais razão, eu não tenha mais razão. Eu perco o meu raciocínio lógico, eu perco a minha capacidade de raciocinar, de pensar. E eu sou movido extremamente por todas as ideias que a emoção me traz. E isso é um grande problema, é um grave problema, que nós vamos ver aqui como vamos superar isso. Mas sentir-se ansioso em si não é pecado. Mas vivermos uma vida de ansiedade, isso ela é algo que Deus não se agrada. Termos um estilo de vida ansioso é algo que Deus não se agrada. Aí sim, se nós vivemos numa prática de pecado, numa vivência de pecado, estamos extremamente ansiosos, isso mostra que nós não estamos confiando em Deus, que nós não temos a fé plenamente no Senhor, mas nas coisas deste mundo. Então, o que é a ansiedade? É o medo por causa das incertezas da vida. Essa é uma das definições de ansiedade, é o medo das incertezas da vida. Ora, o cristão, o servo de Deus, o filho de Deus, ele tem incertezas da vida? Tem incertezas da vida. Porém, nós temos um Deus que cuida de nós. E que nós temos aí incertezas no micro, em coisas pequenas. Será que vou passar no vestibular? Será que vou alcançar esta vaga no concurso? Será que as coisas vão dar certo? Essas coisas naturalmente temos. Mas esta ansiedade, no sentido de uma preocupação da vida, ela não cabe para um cristão. Por quê? Porque nós temos Deus, temos o céu, nós sabemos o que vai acontecer com a humanidade e que a nossa fé, e o que é fé? Fé é absolutamente a certeza daquilo que eu não vejo, mas aguardo, eu espero, isso é fé. Então, ansiedade é incerteza, fé é certeza. Então, é incompatível essas duas coisas. Ou eu tenho fé, ou eu fico ansioso. Então, é incompatível isso. Então, nesse sentido, a ansiedade em si ela não é um pecado, mas ela pode levar, se a gente viver numa ansiedade, numa vida ansiosa, isso pode ser encarado como que eu não confio em Deus e não acredito na sua palavra, do que vai acontecer. O que é a ansiedade?
Ansiedade no Novo Testamento, a palavra ansiedade significa ser distraído ou separado. É o oposto de paz. Paz, ela significa estar unido. Então, ansiedade é o oposto de paz. É algo que me descontrola, que faz com que eu fique distraído com os problemas. Também ela pode ser definida como medo, apreensão e incerteza. Essas três emoções juntas da ansiedade. O medo, a incerteza e a apreensão. Isso faz com que eu fique extremamente ansioso, né? E pode causar aí, ela pode ser causada por eventos passados, ou uma situação presente, ou possibilidades do futuro. Então eu fico ansioso por algo que já aconteceu na minha vida, e aí eu preciso voltar a esse lugar, e aí eu falo agora até como terapeuta, voltar para esse lugar, por que desencadeou essa ansiedade? Talvez até na infância isso aconteceu, né? Por que desencadeou isso? E ressignificar esse momento. Ressignificar essa insegurança que faz. Por exemplo, a ausência de uma figura paterna traz muita ansiedade. Quando a mãe não é suficientemente boa, o que é suficientemente boa? É a mãe que deixa chorar e deixa lá, né, e não dá o suficiente para a criança, isso gera uma ansiedade na fase adulta, na fase da infância. Ela é causada, mas vai ser reverberado isso depois. Uma criança insegura, uma pessoa insegura, porque a fase da infância é a estrada que sempre vamos pisar, sempre vamos andar por ela. Então, coisas que nos aconteceram, por isso eu preciso voltar, não numa regressão, não acredito nisso, não é regressão, mas é falar, é lembrar disso, lembrar e ressignificar esse momento. Então, pessoas extremamente inseguras, ansiosas, precisam de tratamento de ajuda. Então, o medo, a apreensão e a incerteza, elas são causadas, às vezes, por eventos passados. Às vezes por eventos presentes também, por algo que você está vivendo, por uma situação adversa que você está vivendo agora. E o medo do futuro. Pessoas têm medo do futuro, do que vai acontecer. Às vezes a ansiedade é um medo de não estar no controle e de se sentir vulnerável. Tem pessoas que têm ansiedade ela só fica segura quando ela está no controle das coisas. Então, existem mulheres, esposas, mães, que quando ela está no controle, ela, então, fica tranquila, segura, mas quando as coisas fogem do controle dela, ela fica, então, ansiosa. E assim também com o homem, pai, homem, marido, também acontece isso. Precisa estar no controle. E por que precisamos estar no controle? Por que essa necessidade de que eu preciso controlar as coisas? Quando foge as coisas do controle e eu fico solto, aí eu não consigo depender de Deus, que é um lugar que Deus a todo momento quer nos levar. Deus quer nos levar a todo momento para esse lugar de dependência. Mas quando nós estamos com a geladeira cheia, com a despensa cheia, com dinheiro na conta, estamos numa aparente segurança, e eu estou no domínio, eu estou no controle, eu estou empregado, vai cair, está tudo certo, então eu estou tranquilo, eu estou seguro. Né? E quando Deus me tira desse lugar e me coloca num lugar de escassez, é o momento que eu preciso depender de Deus. Mas a ansiedade vem, você não está no controle. Na realidade, na vida do cristão, nossa vida ela nunca está nas nossas mãos, nunca. Nunca está. Pode tudo estar aparentemente bom e confortável, mas nós estamos sempre nas mãos de Deus. De Deus. Veja Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha quantas qualidades. Deus, quem falou isso de Jó? Próprio Deus. Próprio Deus.
Ele não disse Jó canta bem, Jó prega bem, Jó toca bem, Jó ele é um bom trabalhador. Não disse as qualidades daquilo que ele faz, mas ele disse as qualidades daquilo que ele é. Não é que ele faz bem, é quem ele é. Porque às vezes podemos fazer bem e não sermos. E não sermos. Então Deus destaca em Jó a sua integridade de personalidade, de caráter. Deus não está muito preocupado com os nossos dons. Deus está preocupado com quem somos. Com quem somos. Então Deus disse para Satanás isso. E da noite para o dia, em fração assim de talvez 2, 3 horas, irmãos, Jó recebeu no mínimo 5 notícias terríveis. Um homem que era pai, não tem filho algum. Seus 10 filhos morreram, uma pancada só. Um homem que era extremamente rico, milionário, talvez o homem mais importante da sua cidade, que todos batiam nas costas de Jó, influente. Todas as suas vacas, seus gados, seus camelos morreram numa tragédia. E aquilo era dinheiro, era conta bancária, era cabeça de gado. Ele ficou pobre em questão de 1 minuto. Ele não tinha mais nada. Um homem saudável, com pleno vigor físico, começa agora a ter feridas e chagas no seu corpo, coceiras, que ele pegava cacos de telha e raspava tamanha era a coceira que ele tinha. Ele perdeu toda a sua saúde. A sua esposa chegou ao ponto de dizer para Jó: amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Termina com isso. Jó foi tomado, irmãos, de assalto por tantas notícias ruins. Então nós, ao ver este livro, temos que ter a certeza que a nossa vida não está no nosso controle. A nossa vida está nas mãos de Deus. Porque a qualquer momento as coisas mudam. A qualquer momento as coisas podem mudar. Então nós precisamos sempre estar nas mãos de Deus. A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. E muitas pessoas têm esse texto de uma interpretação extremamente errada. Tem pessoas que dizem assim: maldito o homem que confia no homem. Não, não é no outro. A Bíblia está dizendo: maldito o homem que confia no homem, no seu braço, na sua força, na sua competência. Maldito o homem que confia em si mesmo, que não coloca a sua confiança em Deus. Leia, o próprio versículo é claro, que não é no outro, é em mim. E muita gente às vezes usa esse versículo para dizer: não, eu não confio em ninguém, porque maldito o homem confia no homem. Não é no outro, é em você mesmo. Eu sou poderoso, eu sou forte, eu sou bom. Irmãos, coloca a sua confiança em Deus. Então, por que nós precisamos estar no controle? Eu preciso saber disso. Por que eu preciso estar no controle? E quando eu me sinto vulnerável, vem a ansiedade. E a ansiedade é sofrer antecipadamente. Nem aconteceu, já está sofrendo já. Eu lembro da minha mãe que quando tinha uma notícia ruim lá no Japão, né, descobriram uma doença, ainda está em estudo. Ela falou: acho que eu estou sentindo isso aí, hein? Acho que eu estou sentindo isso. Ela sofria antecipadamente. Nem aconteceu e ela estava sofrendo já. Ai, meu Deus do céu. Será que tem tratamento? Então, irmãos, é pessoas que a mente é povoada de notícias ruins, notícias más. Ela só olha para a vida escura, nublada. Ela não consegue ver sorriso, ela não consegue ver um jardim, ela não consegue ver o colorido. Ela sofre antecipadamente. Sempre é o pior cenário possível. Sempre é o pior cenário. Então, isso é ansiedade. Existe a ansiedade leve, média e grave. A ponto de pessoas terem um transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade generalizada, chamado TAG. Transtorno de ansiedade generalizada.
Pessoas que têm também crises fortíssimas de ansiedade. Crises a ponto de ela sentir que está infartando. Ir para o hospital, fazer o eletro, fazer todos os diagnósticos e ser descartado todos os riscos do corpo, mas aquilo é origem emocional. Ela acha que vai morrer, ela acha que não vai dar certo, ela acha o pior cenário possível. Ela sofre antecipadamente e isso está fora do seu controle. Ela perdeu totalmente o controle. Ela não tem mais ali, não adianta dizer para esta pessoa que está tudo bem, que as coisas não vão acontecer, não adianta. Apenas dizer, estou aqui com você, respira, estou aqui com você, calma. Não adianta tentar removê-la da ideia de que as coisas não vão dar certo. É apenas dar algum amparo e dizer, estou aqui. Pode sofrer, estou aqui junto com você. Não adianta tentar mudar a mente nesse momento de crise, né? Nesse momento de crise. Quais são as fontes de ansiedade? Quais são as fontes de ansiedade? Primeiro de tudo, o Senhor disse para nós, em Mateus 6, 25 e 26, Mateus capítulo 25 e 26, que nós precisamos confiar em Deus. Coloca ali para mim, Mateus 6, 25 e 26. Jesus disse, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Uma coisa é você ficar ansioso, estar ansioso, mas uma coisa é andar na ansiedade, como uma prática de vida ansiosa. Não andeis ansiosos. Isso o Senhor reprova. Isso, a gente ter uma vida no estilo de ansiedade, o Senhor reprova, a Bíblia reprova. Jesus, ele encara isso como uma descrença, falta de fé, falta de confiança, falta de dependência. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Então ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos porque o que eu vou comer? Não andeis ansiosos o que eu vou vestir? Porque você vale mais do que a roupa que você veste. Você vale mais do que o alimento. Claro que são coisas essenciais, necessárias para nós. Mas Jesus falou assim, não andem ansiosos por isso. E aí ele vai dizer no versículo aqui 26, por que nós não devemos ficar ansiosos por isso? E ele vai nos dar aqui uma comparação. Olhem para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós mais valor do que elas? Então isso é fé, convicção, dependência de Deus. Nós não valemos mais do que o pássaro, que o Senhor trata, cuida. Olhem para as aves do céu. Contemplem. Ele diz, tirem o foco desse mundo perturbado, conturbado, e contemplem a natureza. Tire um momento de apreciação, de contemplação. Olhem para a natureza. Como Deus cuida da natureza. Nós não valemos mais do que eles? No sentido, calma, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Amém, irmãos? Deus cuida de nós. A principal fonte da ansiedade é a queda do homem. É a queda da moral do homem, que a Bíblia vai chamar de pecado original. Pecado original. O que é esse pecado? Desde que Adão pecou, veio toda a sorte de mal para a humanidade. Veio todas as consequências do pecado veio para o homem, para a mulher, com a desobediência de Adão e de Eva. Então, o pecado do homem contra Deus, quando ele acha que não depende de Deus, quando o Lúcifer, diabo, numa forma corpórea da serpente, ele fala assim, você não precisa de Deus, você pode ser o seu Deus.
Você não precisa de Deus. Você pode ser o teu Deus. Coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e você não vai depender mais de Deus. E então é essa ideia da independência de Deus. E é por isso que aí no mundo as pessoas dizem, eu não preciso de Deus. Que elas querem viver na independência. Ao contrário de nós, que fazemos questão de viver na dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Nós cantamos aqui, né? Sem Deus não dá, nós não conseguimos. Né? Quem somos? Estamos perdidos sem Deus. Então, com a queda do homem, com o pecado original e com a expulsão do homem e da mulher do jardim do Éden, da comunhão com Deus, veio então um desarranjo total na vida do homem. O homem foi reduzido a migalhas, ele foi descaracterizado em tudo. Ele não tem mais paz, ele não tem mais alegria, ele precisa de coisas para tentar alimentar este vazio existencial. Ele precisa de drogas, ele precisa de bebida, ele precisa de alguma alegria, mesmo que... E essa alegria momentânea é como mendigar um momento de paz. Então as pessoas se entregam ao sexo ilícito, às drogas, às bebidas, para tentar preencher um vazio, que este vazio não vai preencher com isso. Pelo contrário, vai aumentar este rombo na alma desta pessoa. A ponto das pessoas saírem desse lugar, irem para a sua cama para dormir, depois de uma noite de prazer ou de uma madrugada de prazer, e aí vem a ressaca moral, que é a pior do que a ressaca biológica, orgânica do corpo. O que eu fui fazer? A ressaca moral, sendo usado pelo diabo, usado por Satanás e usado pelas pessoas. A ressaca moral. Mas é o homem, o ser humano tentando ser feliz novamente. Mas esse vazio existencial só preenche com Deus. Por isso o salmista diz em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, porque Ele me é suficiente. O Senhor preenche o meu vazio. Eu não preciso mais de ninguém, de nada para me alegrar. Deus é a fonte da minha alegria. Amém? Então a queda do homem, por isso estamos aqui tomando ceia, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o preço deste pecado. E aí então o homem se descaracterizou, o homem virou migalhas, e ele está tentando juntar essas migalhas, ele só vai ser completo, íntegro, integral em Jesus. Em Jesus. Por isso Jesus disse, quem tem um filho tem... Quem tem um filho tem... Quem tem o filho tem a vida. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho está na morte. Mas as pessoas estão andando, elas estão trabalhando, elas estão estudando, elas estão sorrindo sem Jesus. Elas estão vivendo. Não. Elas estão existindo, mas elas não estão vivendo. Elas estão existindo, elas estão respirando, mas elas não estão vivendo. Vivendo é quem está em Jesus. Por isso nós estamos enxertados na videira verdadeira, Jesus Cristo. E quando nós, enxertados nessa videira verdadeira, que é Jesus, recebemos todos os nutrientes para nós. Somos varas dessa oliveira. Nós só temos vida com Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho está na morte. Ele é morto, morto espiritual. Não à toa que a Bíblia fala sobre os incrédulos, os ímpios, os iníquos, que não confessaram sua vida para Jesus. Eles são mortos em seus pecados e delitos. A Bíblia os trata assim, como mortos. Mortos em seus pecados. Eu costumo dizer que eles são como zumbis, morto-vivo. São mortos em essência.
Por isso que a palavra não germina no coração deles. Você fala da palavra, você prega a palavra e não gera vida. Por quê? Porque estão na morte. Morto não sente, morto não fala, morto não ouve. Eles estão mortos. E é preciso ressuscitar espiritualmente. Por isso, nascer de novo, da água e do Espírito. Há um novo nascimento. Então, a primeira causa da ansiedade é o pecado original. O pecado original fez com que o homem se desconfigurasse totalmente. E aí uma das causas é a ansiedade. Outra causa da ansiedade são causas legítimas, como eu disse aqui, vestibular, entrevista de emprego, vou falar em público, vou apresentar um trabalho, isso me dá uma certa ansiedade natural. Essa ansiedade é extremamente natural porque existe uma causa legítima e pontual. Agora existem razões indevidas para a ansiedade, como práticas pecaminosas. Sabe quando você sabe que está fazendo errado, você vai fazer errado e palpita o teu coração e você fica ansioso por aquilo? Isso é uma causa indevida. Eu lido com pessoas e aconselhamentos, pessoas dizem, pastor, quando eu sabia que eu ia fazer errado, eu estava indo, nossa, meu coração parece que ia sair pela boca. Porque ele sabe que está fazendo errado. E dá uma palpitação e dá uma certa ansiedade em atos pecaminosos. Né? Então, isso faz com que também haja ansiedade. Outra causa são questões agora não reconhecidas. O que é isso? Quando não lidamos com a causa da nossa ansiedade, ela vai permanecer um longo tempo na nossa vida, causando todos os tipos de problemas emocionais e físicos. Então, quando na realidade eu não sei por que estou ansioso, que é uma patologia agora. A pessoa ela não tem uma aparente, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, ela entra numa depressão, mas isso não é um transtorno de depressão. Por quê? Porque tem uma causa aparente. Ela está triste. Pronto, tristeza é uma emoção que todos nós temos. Morreu um ente querido, ela entrou em depressão. Não, depressão é algo sério, é uma doença que não tem causa. Ela diz, eu não sei por que estou assim, não tem razão para eu estar assim, estou. Então isso é uma depressão. Ansiedade é a mesma coisa. Ansiedade quando você não sabe por quê. Você não sabe por que anda ansioso. Você não tem noção. É uma causa, é uma questão não reconhecida. E isso entra agora numa esfera de patologia, de doença. Né? E isso, o Senhor não quer que nós vivamos assim. É, né? Uma doença que precisa ser tratada. Outra fonte de ansiedade é questões neurológicas, transtornos psiquiátricos ou genética, passando do pai para o filho. Isso acontece também. Além de ser algo genético, que passa, a probabilidade de dependentes químicos gerarem filhos com dependência química existe. São 25% de filhos com dependência química entrarem também na dependência química. Existe também uma carga genética também, né? Mas, lógico, existe também 75% de possibilidade de não ficar, porque são outras situações. Mas uma questão que passa de pai para o filho também é relacional. As crianças, elas somatizam todas as coisas. As crianças somatizam tudo, elas estão espertas em tudo. Elas sabem absolutamente tudo da nossa casa. Se ela vê uma mãe ansiosa, um pai ansioso, a probabilidade de ela crescer ansioso é imensa. Porque é a maneira pela qual ela acha que é assim que o jogo funciona. Então ela vê um pai ansioso, um pai violento, uma mãe violenta. A criança vai também ser assim. Né?
Existem muitas causas que podem acontecer, né? Pode haver exceções, obviamente. Às vezes não tem nada a ver com relações parentais e a criança desenvolver também problemas assim. Pode acontecer, mas a probabilidade é muito grande de que o ambiente do seu lar, ele fale muito sobre como vai ser a criança, né? Então isso a gente precisa tomar cuidado. Será que eu sou ansioso assim porque eu cresci num lar disfuncional? Será que eu sou ansioso assim porque eu cresci num lar onde eu via violência, briga? Isso não vai me condicionar a isso, mas pode ter ali uma causa, uma razão de você ser dessa maneira. E aí, se for assim, precisa se abrir, conversar, falar, né? Então, essas são causas da ansiedade. Por que devemos evitar a ansiedade? Por que devemos evitar a ansiedade? Porque a ansiedade não é bíblico. Eu preciso evitar a ansiedade, eu preciso evitar ficar ansioso. Por quê? Porque não é bíblico. Jesus disse, não andeis ansiosos, 3 vezes num único sermão. Na sua pregação, ele diz, não andeis ansiosos. Irmãos, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. 3 vezes ele enfatiza essa questão. Não ande ansioso. Então, ele explicou que é desnecessário porque o Pai dará o que precisamos. Nós simplesmente não podemos aceitar um estilo de vida de ansiedade, quando Jesus é o nosso príncipe da paz. Jesus é o nosso príncipe da paz. E olha o texto que nós lemos aqui, volto a ele. Filipenses capítulo 4. E o contexto deste versículo aqui, irmãos, Paulo estava preso. Paulo estava dentro de um cárcere. Paulo provavelmente foi levado lá com extrema violência. Paulo, ele provavelmente estava doendo no seu corpo a maldade, a violência dos soldados injustamente por pregar a palavra de Deus. E lá dentro da cadeia ele envia uma carta para a igreja dizendo, meus irmãos, alegrem-se. Olha a profundidade disso. Ele vivendo num momento de extrema dificuldade, ele vai dizer para os irmãos, alegrem-se. Por isso é a carta da alegria. E ele vai dizer aqui no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Não é só quando as coisas vão bem, mas alegrem-se sempre. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas são difíceis, alegrem-se no Senhor, porque a alegria, Paulo mesmo escreve à igreja da Galácia, em Gálatas capítulo 5, como fruto do Espírito Santo. O primeiro fruto do Espírito é a alegria, mas não é aquela alegria no sentido de ser palhaço, mas é uma alegria interna. É uma alegria que eu sei que Deus cuida de nós. É uma alegria que vem no nosso espírito. E ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E aí vem o versículo 5, que a moderação de vocês seja reconhecida por todos. Perto está o Senhor. Aí ele traz a baila, ele traz a conversa aqui, uma promessa de Jesus Cristo. Ele voltará, ele virá. Então alegrem-se, vocês estão sofrendo, ele virá, ele estabelecerá justiça. Alegrem-se nisso, né? Aí vem o versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplicas com ações de graça. O que Paulo está dizendo? Não guarde esses motivos para você. Fala. E fala em oração. Fala para Deus. É isso que Paulo está dizendo. Fala para Deus. Conversa com Deus. Abra o seu coração. Desabafa. Porque, irmãos, o que Freud ele
desenvolveu, Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele desenvolveu uma teoria da psicanálise que o falar é terapêutico, a Bíblia já está dizendo aqui. Falar é terapêutico, mas falar para a pessoa certa, falar num desabafo, falar dos seus problemas para Deus, e já é comprovado cientificamente que quem ora tem mais saúde mental do que outras pessoas. Então a oração faz bem para o espírito, a oração faz bem para a alma. Quem ora, quem fala com Deus, ele é mais feliz. Quem ora, quem fala com Deus, é uma pessoa que ela tem mais saúde mental do que outras, porque ela está ali falando dos seus problemas, ela não está guardando aquilo, ela não está jogando debaixo do tapete, em oração ela está se comunicando. Então, até pessoas que são ateus, não acreditam em Deus, já sabem que a manifestação da religiosidade faz bem para a alma. E existe um louvor que diz: falar com Deus faz bem à alma. Fale com Deus, ore, fale com o Senhor. Então Paulo está dizendo: faça conhecida a Deus os seus problemas através da oração. Segundo, das súplicas. O que é suplicar, irmãos? O que é suplicar? Suplicar é clamar, chorar, embargar sua voz com lágrimas, é rogar, é pedir pelo amor de Deus, é se humilhar. Isto é súplica. Como é a nossa oração? Ó Pai, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Não, fala com o teu coração, rasga a tua alma. Rasgue tua alma, chore na presença de Deus. Não tem etiquetas na presença do Senhor. Fale com Deus, chore, clame, suplica a tua vitória, a tua bênção. Súplicas, e aí terceiro, oração, súplicas e ações de graças. Ações de graças. O que são ações de graça? Ajudar alguém. Ações de graça são atitudes. Ajudar alguém. Ações de graças, fazer o bem a outra pessoa. Ações de graças, aconselhar alguém. Ações de graças, visitar quem está enfermo. Ações de graças, ofertar na igreja. São atitudes, são ações que eu faço para o bem. Isso é bom. Isso é bom. Um refúgio que eu achei na minha vida em muitos momentos de tribulação, de apreensões, de lutas espirituais na minha vida, era fazer o bem para alguém. Não resolveria eu ficar lamentando e chorando em casa. Eu pegava o meu jaleco de capelão, né? Não é capetão não, irmãos, pelo amor de Deus, hein? Capelão. O que é capelão? Quem presta assistência religiosa. Eu pegava meu jaleco e ia para o hospital fazer visita. Eu ia orar por pessoas que estavam com mais problema do que eu. E ao sair da visita do hospital, no leito da enfermidade das pessoas, quando eu saía, eu já não estava mais triste, eu estava feliz, porque eu via pessoas que precisavam muito mais do que eu. Eu não era o centro do mundo, eu não era o umbigo do mundo. Vai fazer o bem para alguém, vai ajudar, vai estender a mão para alguém, vai abençoar pessoas, tem ações de graças. E aí vai dizer o versículo 7. O que é o versículo 7? Olha lá. Ó. E a paz guardará o coração e guardará a mente. Ela guardará o nosso coração e a mente. Você está com a mente perturbada, você está com a mente povoada de más notícias, você está apreensivo, está rodando aí só pensamentos ruins, negativos, maus. Ore, suplica, faça o bem com ações de graças, e a paz de Deus, ela encherá o teu coração e ela limpará a sua mente. Amém? Glória a Deus.
Então eu devo evitar a ansiedade fazendo isso. A ansiedade tem um efeito negativo sobre todas as áreas. Eu vou ler aqui. Olha só o que a ansiedade faz. Divide nossas mentes. O que significa isso? A apreensão nos puxa para um lugar que só é o caos. A nossa mente é puxada só para o caos, só para notícias ruins, só difíceis. Você já conversou com pessoas assim? Meu Deus, é duro, né? Você quer trazer um ponto de luz, ela só olha o problema. Ela só olha a dificuldade. É a ansiedade. Ela retarda a nossa produtividade. Pessoas que ficam preocupadas demais. E a palavra preocupação já é isso, ó, pré-ocupação. Preocupados. Ela já sofre antecipadamente. Preocupação. Ela está ocupada antes. Então, ela retarda a produtividade. Eu não consigo me produzir. Eu não vou produzir em nada no meu trabalho. Eu não vou produzir nos meus estudos. Eu vou querer estudar, não vou conseguir. Eu vou querer trabalhar, não vou conseguir. A ansiedade nos atrapalha na nossa produtividade. Ela afeta nossas relações pessoais com os outros. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que não consegue se relacionar bem. Ela não consegue se relacionar bem em casa. Ela não consegue se relacionar bem na igreja. Ela não consegue. E normalmente ela projeta nos outros algo que é dela mesma. A imagem, irmãos, a imagem está aqui. O que é projeção? A imagem vocês estão vendo aqui, mas a imagem não está aqui. A imagem está aqui. Isso é um projetor. A imagem, e aí a gente olha para o outro, o defeito do outro, mas nós estamos projetando o nosso defeito no outro. Nós estamos projetando nossos dissabores no outro. E a gente só vê problema no outro, sendo que nós estamos projetando em nós mesmos. Outro mecanismo de defesa é o deslocamento. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, meu Deus, eu não vou com a cara daquele homem. Não sei por quê. Não me fez nada, mas eu não vou com a cara dele. Você já viu isso aí? Não fez nada para mim, mas não vou com a cara. Aí diz, o santo não bateu. Pior ainda, né? O santo não bateu. O santo não bateu. Mas por quê? Aí você vai investigando. Por quê? Não sei. Não, mas me conta como que é esse homem. Aí vai falar do homem. Aí fala do homem. E vai. Você não sabe que ele parece com meu pai? Meu pai fazia isso. O problema não está no homem, o problema está com o teu pai lá. A origem é um deslocamento que fez. Então, toda aquela mágoa, às vezes, que é do pai, projeta no outro, porque o outro lembra ele, e você nem sabe. Você nem tem consciência disso. Então, são mecanismos de defesa que temos, porque tratar as coisas do pai, da mãe, são difíceis. E aí eu vou precisar mexer lá. E aí eu não quero, eu protejo. Mas é mais fácil odiar aquele irmão que não tem nada a ver. É mais fácil odiar aquela irmã que parece a sua irmã de sangue. Que você tem problemas com ela, tem que resolver com ela. E assim vai por diante. Então, a ansiedade, ela afeta nossas relações com os outros. A ansiedade, ela rouba a nossa alegria e nossa paz. E ela revela um terrível desperdício de tempo e de energia. Quem é ansioso, ela sofre demais. Coloca uma energia excessiva numa frustração, numa incerteza. Mas qual que é a maneira correta de eu encarar a ansiedade? Qual que é a maneira? Pastor, então, eu entendi tudo isso. Como que eu encaro a ansiedade? Como que eu lido com ela, com essa emoção que eu tenho? Primeira coisa, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Primeiro, vamos partir do princípio aqui. Primeira coisa, você deve entregar a sua vida para Jesus. E o que é entregar a sua vida para Jesus? É entregar a sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho dono. Mexe comigo. Eu tenho dono.
Mexe com. Se alguém bater no teu carro, você vai fazer o quê? Você vai atrás, você é o dono do teu carro, irmão. Se alguém mexer com a tua mulher, o que você faz? Não é que você é dono da tua mulher, né? Mas vamos fazer uma comparação aqui. Vai mexer com o teu marido, você vai fazer o quê? Você tem uma aliança com ele, tem uma aliança com ela. Você vai proteger o que é seu. Sabe quem nós somos para Deus? Menina dos seus olhos. Sabe o que é menina dos seus olhos? Agora vamos fazer um exercício. Regala o olho assim, bem grande assim. Regala o olho. Não estou vendo ninguém regalar o olho. Quem tem óculos, tira. Vamos lá. Agora você vai assim, ó, com o dedo. Dedo de profeta. Levanta assim. Meu irmão, é exercício, ó. Levanta assim, dedo de profeta. Levantou? Agora você abre bem o olho e põe teu dedo lá. Põe. O que você vai? O que faz? Fecha na hora, protege, não deixa. E nós somos essa aqui é a menina dos olhos. Você sabia que é a menina dos olhos? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Mexer com você é mexer com Deus. Nós somos o povo do Senhor. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Mexer com a igreja é mexer com Deus. Então, entrega a sua vida para Jesus, primeira coisa. Segundo, como que eu lido com a ansiedade? Eu entreguei minha vida para Jesus, pastor. Então, beleza, você entregou, amém. Segundo lugar, leva as suas preocupações para Deus. Tem gente que reclama com o vizinho, com a vizinha, mas falou com Deus? Falou com Deus? Eu lembro de uma vez, nós estávamos numa reunião de pastor, e o pastor falou, minha igreja não vai, porque minha igreja é assim, porque ele começou a reclamar com todo mundo, para o pastor. Aí o outro pastor estava ouvindo e falou, você já orou sobre isso? Já experimentou orar? Parece uma obviedade, né? É uma obviedade, mas você já orou por isso? A gente costuma reclamar com todo mundo. Fala com Deus. Vai falar, se está com um problema, vai falar para Deus. Vai orar. Né? O famoso vai orar. Vai orar, irmão. Vai orar. Vai orar que passa. Então, leva suas preocupações, confessa seus medos. Senhor, eu estou ansioso. Senhor, eu estou preocupado. Senhor, eu estou com medo. Fala para Deus as suas emoções. Fala para Deus os seus sentimentos. Fala para Deus. É uma grande maneira de lidar com a ansiedade. É confessar os nossos medos ao Senhor. E dizer, Senhor, me ajuda. Eu estou muito ansioso, eu estou muito preocupado, eu estou muito assim. Senhor, me ajuda. Confessa, ora. Terceiro, decida livrar-se das ações pecaminosas, as iniquidades. Decida se livrar disso. Decida, eu não vou pecar nisso mais. Eu vou me arrepender, eu vou me santificar, porque o pecado e os pecados levam uma vida de ansiedade. Eu não vou dizer que todo ansioso é um pecador contumaz, mas eu estou dizendo que os pecados fazem com que a gente seja ansioso. Trata disso, peça perdão disso e livre-se dos pecados, santifica a tua vida. Quarto lugar, venha para o Senhor com uma atitude de ação de graça. Como eu disse, vai fazer o bem para alguma outra pessoa. Faça o bem, ajude. Eu me cansei de ajudar, já não ajudo mais ninguém. Irmão, você precisa ser sábio para ajudar, mas você não pode se cansar de ajudar. Você não é tolo, o crente não é burro. O crente não é burro. O crente não é tolo, ignorante. Mas o crente não pode cansar de ajudar, não. Temos que ajudar, temos que abençoar, estender as mãos. Outra coisa, como que eu lido com a ansiedade? Venha com uma convicção. Qual é a convicção? Lembre-se que o Senhor te ama incondicionalmente. Quando você estiver ansioso, lembra, Deus vai cuidar de mim. Quando você tiver ansiedade, encha o teu coração, a tua mente da palavra, da fé, encha o seu coração de Deus.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ele vai me ajudar, Ele vai me abençoar, Ele não vai me deixar padecer, Ele vai cuidar de mim. Encha a sua vida de fé. Ele não vai deixar eu padecer assim. Eu vou fazer minha parte, o Senhor vai fazer a parte dele. A vitória vai vir, começa a profetizar, começa a declarar. Não deixa a ansiedade tomar conta do teu coração. Mas encha-se da palavra de Deus. Quinto lugar, reconheça que a ansiedade é uma batalha de fé. Ele vem com a ansiedade, você vai com a fé. Com a fé, entregue suas preocupações a Deus e faz o quê? Toma de novo? Descansa. Tem gente que entrega, Senhor, o Senhor cuida disso para mim. Você saiu da oração, já vai fazer. Você pegou o problema de novo. Deus falou, toma de novo. Vai resolver de novo. Deixa quebrar a cara, depois você vem. Aí você vai lá, Senhor, toma aqui, Senhor, cuida disso aqui para mim. E daqui a pouco você pega de novo o problema. Entrega para Deus. Reconheça que é uma batalha de fé. E, por último, sexto lugar, como você lida com a ansiedade? Procure ajuda. Procure ajuda. Essa é uma coisa essencial. Procure ajuda. Procure a sua liderança. Procure bons conselheiros. Procure um psicólogo. Procure um terapeuta. Procure. Nós precisamos desmistificar essa questão. Psicólogo é para louco. Não é. Não é. Eu faço terapia. Eu faço terapia. Todo psicólogo precisa se tratar. Todo psicólogo precisa, é um tripé. Todo psicólogo é um tripé. Supervisão, aonde eu levo para outro colega mais experiente do que eu na área, algum caso que a gente vai lidar junto. Clínica e terapia pessoal. Todo psicólogo é cuidado por alguém. Então, procure ajuda. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, fale sobre isso, fale o que te afeta. Sabe? Não sofra sozinho. Tem gente espiritualizando muita coisa. Irmãos, precisamos, é saúde mental, procure ajuda. Coloca aí Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22. Olha só o que diz, a gente está encerrando. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Agora coloca Tiago 5,16. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Não é para que o teu pecado seja perdoado, não, porque perdão é Deus quem dá. Mas quando eu confesso para alguém, quando eu abro para alguém, eu saro, eu tenho saúde, eu me curo. Procure ajuda. Não sofra sozinho. Amém, irmãos? Assim nós lidamos com a ansiedade. Muitas pessoas estão sofrendo sozinhos e vestem uma máscara no público. Em público veste uma máscara, mas estão sofrendo sozinhos. Procure ajuda. Tenha uma convicção de que Deus te ama. Livre-se do pecado. Entrega a sua vida para Deus. Profetiza sempre que Deus vai cuidar de você. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu vou concluir esta palavra. Tão grandes são as promessas de Deus, irmãos. Deus tem promessas para nós. E elas não serão suas se você dá a Cristo suas preocupações e depois toma com a outra mão. Você entrega para Deus, depois toma com a outra mão. A verdadeira liberdade só é possível quando admitimos que é um fardo pesado para nós e nós vamos até Jesus.
Eu quero ler o último versículo que diz em Mateus 11, 28. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: vá até ele, entrega para ele este fardo pesado sobre os teus ombros. Entrega este fardo pesado sobre a sua vida. E a Bíblia, ela tem várias promessas, ela tem mais de 8.000 promessas. E a Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas. Não tenhas medo, meu amado. Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém?